não está firmada nas coisas que podes fazer. Por querida IBJI, Igreja do Senhor, hoje nós estamos celebrando mais um dia na presença de Cristo nesta terra. E estaremos aqui até quando Jesus quiser, até Ele voltar. Ele pode, de repente, voltar para mim antes um pouquinho do que vai voltar para você. Mas enquanto estivermos juntos, vamos celebrar, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos permitiu, de eu e você, estarmos mais uma manhã diante da presença dEle para adorá-lo. Mas também nesse dia, é um dia que normalmente os batistas, o segundo domingo de junho, comemoram o Dia do Pastor, o Dia do Pastor Batista. E normalmente, quando iniciamos um culto que se fala do pastor batista, nós iniciamos com uma passagem bíblica e que eu hoje também não sairei da rotina. E essa passagem, ela diz assim, ela se encontra em Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz assim: como é bonito ver o mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião, aqui está escrito Sião, mas eu vou ler IBJI. Ele diz a IBJI, o seu Deus é rei. E nós vamos celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um presente que ele nos deu. E esse presente se chama Pastor Marcos Renan. Maximiliano, né? Eu sempre tenho algumas dificuldades de falar, mas Lima, que Deus continue abençoando sua vida, Pastor Renan. Enquanto o Senhor estiver conosco em nosso convívio, que a graça do Senhor continue sobre você, sobre sua família, sobre seus filhos, e nesse momento, com essa moça bonita, sua mãe. Que prazer, irmã Lloyd. A senhora tem sido fruto das nossas orações. Eu tenho certeza que quem tem mantido de pé é os braços, sim, do seu filhão, mas é a potente mão de Deus que tem sustentado. A Deus toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, quero então concluir esse momento de início, de abertura, dizendo o seguinte: algo que eu ouvi através desse aplicativo por um servo de Deus, amigo do nosso pastor, que me marcou bastante. Sobre esta pedra, ele falou sobre Pedro: edificarei a minha igreja. E ele disse assim, ele destacou alguns pontos. A igreja que Jesus sonhou é cristocêntrica, é atualizada, é vitoriosa, é uma igreja missionária e ela realiza o sonho de Jesus antes que seja tarde. E é assim que eu vejo o pastor Renan. Um homem destemido, um homem cristocêntrico, um homem que sonha e tem pressa em cumprir os sonhos de Deus antes que seja tarde. Pastor Renan, continue assim, vitorioso em meio às lutas. E agora, mas eu já tinha prevenido, mas ele já sabe o que ele vai fazer, o nosso pastor. Ele vai usar esta linda voz que Deus deu, e vai cantar uma canção. Só que essa canção ele já está cantando desde o início do nosso culto. E eu tenho certeza que é uma canção que está vindo da alma, pastor Renan. É o estribilho, ou a estrofe, como ele quiser, do hino 375 do cantor cristão. Pastor Renan, vem nos blindar com a sua voz, com a sua linda voz, com a voz que Deus te deu, além de falar, de também cantar. Cante para nós e ofereça esse momento de culto ao Senhor, ao pastor dos pastores, que é Jesus. Lá. Essa Silvia é uma graça. Obrigado, Silvia. Eu nem sabia qual hino que eu estava cantando. Realmente saiu tanto do coração lá na rua que eu não sabia qual era a parte. Ainda bem que você me deu. Eu já tinha até escolhido outro. Que Deus abençoe todos vocês. É um prazer. Imagina a alegria que eu estou de poder estar aqui com a minha mãe. Vou até sair um pouco aqui da sombra para vocês verem melhor. Poder estar com a minha mãe do meu lado, cultuando ao Senhor nesse dia dos pastores, né? Deus abençoe cada um. Hoje pela manhã eu pude dar
Meus parabéns a um grupo de colegas do Seminário do Sul, de 1990, quando nós estudamos no seminário. E eu disse para eles, se você é pastor e está sem uma igreja, você é pastor. O maior desafio é pastorear a si mesmo, pastorear a própria família. Então, meus parabéns aos meus colegas. Eu passei, entre outras coisas, eu passei esse recado para todos eles, porque foi escolhido por Deus. Bem, o hino 375, quero cantar então uma parte para vocês, com esses olhos que já começam a falhar. Diz assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, Silvia, e a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, a irmã Aparecida, ela estará nos representando, elevando uma palavra de gratidão ao nosso Deus, pela vida dos pastores que aqui nos ouvem, e também, especialmente, pela vida do nosso pastor Renan. Amém. Bom dia, igreja. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Eu espero que esteja. Pastor Renan, quero te dar os parabéns, tá? E agradecer a Deus pelo seu discernimento, pela sua sabedoria, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tá? E parabenizar pelo Senhor estar do lado da sua mãezinha, apesar de num momento bem preocupante, mas Deus sabe todas as coisas e Ele está aí com vocês, amém? Gente, espero que estejam todos nos ouvindo. Vamos orar e agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um dia e pelo nosso pastor, que é uma bênção em nossas vidas. Senhor, meu Deus, Pai amado, Deus querido, queremos agradecer a Ti, Senhor. Embora distantes, mas reunidos mais uma vez para louvor e glória do Teu nome. Deus querido, Pai amado, agradecemos a Ti pelo pastor que o Senhor nos preparou, pelo homem de Deus que o Senhor colocou em nossas vidas, colocou no nosso meio. Pai querido, Deus amado, dá força ao Teu servo. Deus poderoso, que o Senhor esteja, Senhor, com a mãezinha dele, mas também com a esposa, com os filhos. Ô Senhor, meu Deus, entregamos a Ti as nossas vidas e a vida do nosso pastor, com toda a sua família. Deus poderoso, podemos Te agradecer, Senhor, porque apesar de todas as coisas, apesar de tudo, Senhor, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos fortalecido, embora distante,
mas o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado a nos reunirmos. Pai amado, Deus querido, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque cremos, Senhor, na Tua misericórdia, cremos, Senhor, nas bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, nosso Deus, te pedimos, ó Pai, nos reúna o mais rápido possível. Estamos sentindo falta, Senhor, do nosso encontro, das nossas brincadeiras, das nossas conversas. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos tudo em Tuas mãos. Queremos agradecer, Senhor, agradecer do fundo do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor. Embora não mereçamos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Deus poderoso, como diz o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor maior e tem cuidado de nós. E te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor, saudade. Beijão, dá um beijo na sua família, em nome de Jesus. Esse ano sem bolo, sem homenagem, mas estamos juntos, com a graça de Deus. Amém? Estamos aqui para dizer o quanto Deus te ama, te consagrou, te ministrou, te revelou o que nos era bom e desatou a unção em tua vida. Mesmo que diante as lutas pensar em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra-te. Não foi por acaso o chamado especial que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Mesmo que diante as lutas pensar em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra-te. Não foi por acaso o chamado especial que em sua vida, Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais
a sua vida. Querido pastor, hoje é um dia muito especial para nós. É dia de pedirmos a Deus que derrame as mais ricas bênçãos sobre a vida do nosso querido líder espiritual e agradecer a Deus por ter colocado em nossos caminhos. Pastor, o senhor tem uma postura exemplar. Para nós, está sempre disponível a acolher, aconselhar com doce e suaves palavras, por pior que esteja a posição de suas ovelhas. O Senhor nos tornou pessoa inspiradora, tornando assim uma pessoa admirável para nós, igreja e comunidade. Pastor, obrigado por existir em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família espiritual. Que Deus possa estar sempre ao seu lado, guiando, te guardando e te livrando de todo o mal. Um forte abraço do Ministério Infantil. Nós te amamos. Essa reflexão foi feita pela nossa querida irmã e líder do Ministério Infantil, Cíntia. Bem, agora nós vamos passar, Gabriel, para aquela parte, por favor. Paulinha, Gabriel, Maria Miranda, Diácono Elias, todos atentos que será seguido, ok? Vamos para o momento de gratidão. Continuando o momento de gratidão. Pode falar. Olá, pastor. Oi. Um versículo bíblico que se encontra em Jeremias 3,15. E vos dareis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem consciência e inteligência. Então, pastor, esse foi um vídeo que nós fizemos, né, nós e toda a equipe do Ministério para agradecer tudo que, como diz a música, né? Deus tem muito mais para a sua vida, tá? Estou aqui para agradecer em nome do nosso Ministério Infantil, tá? Que você é uma bênção em nossas vidas e que o Senhor continue. Sim. Próximo, por favor. Gabriel, eu vou com você. Pastor, com muita alegria que eu venho aqui em nome dos adolescentes para desejar para o Senhor um feliz dia do pastor. Eu trouxe um versículo que se encontra em 2 Timóteo 2, 24 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nesse período mais recente, né, difícil, né, o período mais difícil para se pastorear uma igreja, em meio a tantas complicações, tantas decisões difíceis para serem tomadas, temos certeza que por trás de cada decisão, Deus está sempre a te guiar. Portanto, nós só temos a agradecer por ter você, pastor Renan, como nosso pastor. Eu gostaria muito de homenagear nosso pastor e com essa poesia. Vocês estão ouvindo? Sim. Pergunta? Tá, estão ouvindo? Fala alto, tá? Vou começar a poesia para o pastor Marco Renan. Vamos à igreja revelar a gratidão e o amor do coração. O momento é hoje. Comemoramos hoje o Dia do Pastor. Todos, pois, sem demorar, nossa homenagem ao pastor vamos prestar. Demonstramos gratidão pelo que tem feito com tanta dedicação. Com amor ensina quem em cada coração vê a sã doutrina, santidade e retidão. O caminho apronta.
para o certo caminhar e o amor de Jesus Cristo ao pecador salvar. É humilde, é corajoso, tem muito valor, ama as ovelhas com sincero e grande amor. Mesmo corrigindo, mostra sua compaixão, pois quer ver a sua igreja em santa união. Ó Senhor amado, vem, escuta a oração, que humildes nós fazemos com adoração. Ao nosso pastor ajuda, fazendo viver, e a nós dispensa a graça para obedecer. E nós temos que obedecer, que esse pastor é uma bênção na nossa vida, que Deus esteja sempre presente na vida dele, cada vez mais, nos amando, porque ele é uma pessoa muito especial, muito amoroso, tem tudo para ser um grande pastor. Muito obrigada, pastor, pela sua vida. O senhor é ótimo, maravilhoso. Que Deus te abençoe, o senhor, toda a sua família, a sua mãezinha, a Andréia, a Cádia, Davi. Abençoe a todos. Nós te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Hoje é o dia do pastor. Eu já tenho mais de 50 anos que eu sou membro da Igreja Batista Jardim Auma. Passei do primeiro pastor até agora, pastor Renan, meu último pastor. Eu acho que vai ser, eu não sei se vai ser o último, que eu posso morrer. Nós estamos vivendo um momento difícil na vida, porque lá em Eclesiastes 3:5 diz: há tempo para abraçar e há tempo para deixar de abraço. Então, eu vou comemorar esse dia do pastor e apresentando o hino A 100 Ovelhas. Embora a minha garganta não está tão afiada assim, porque nós estamos parados, né, de cantar na igreja, às vezes em casa eu canto. Diz assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas e a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-la toda, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao rede voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. Mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo e frio, curou suas feridas, olhou em seus ombros e ao rede voltou. Curou suas feridas, foi logo em seus ombros e ao rede voltou. Que Deus possa abençoar grandemente o pastor. Nós estamos orando pela sua mãezinha e sei que Deus vai curar, porque nós temos um Deus poderoso. Amém. Por toda a tua vida, o Senhor te guardará.
pois tu és o escolhido para este povo abençoar. Deus exalta os humildes, por isso te abençoou. Mesmo em meio a tantas lutas, até aqui te ajudou. Essa igreja hoje te honra, reconhecem teu valor. Cantaremos com alegria, expressando nosso amor. Esta igreja hoje te honra, reconhecem teu valor. Cantaremos com alegria, expressando nosso amor. Nós desejamos que a graça de Cristo sempre esteja com você. Bênçãos do eterno transborde em tua igreja, tua casa, em teu ser. A alegria e a força se renova em cada teu amanhecer. Jamais esqueça, pastor, que a igreja está orando por você. Eu estou muito emocionado hoje. Quero participar da igreja, que eu estou hoje sensível pela presença da minha irmã, Salete, no nosso culto. Ela mora numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Giruá, e está conosco nesta manhã, cultuando a Deus, o EBJI. Isso me traz grande alegria, e por isso eu estou sensível assim. E também depois de todas essas homenagens feitas ao nosso pastor, com as quais eu concordo, porque tudo aquilo que foi dito é a pura verdade. E a IBJI, mais uma vez, se reinventando, como o pastor gosta de falar. Esse vídeo, que é difícil de fazer, esse vídeo online, foi feito e muito bem feito. E nós damos glórias a Deus, porque Ele tem capacitado nossas lideranças, nossos jovens e toda a igreja, para que o evangelho continue sendo pregado. Mas o dia hoje é referente ao dia do pastor.
eu quero deixar um versículo bíblico antes da oração. Na palavra de Deus, em Hebreus 13, 17, está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, os irmãos têm noção da responsabilidade de um pastor? O peso que é depositado sobre os ombros do pastor? Por isso, o nosso pastor e todos os pastores de outras igrejas precisam das nossas orações diuturnamente, porque nós, ovelhas dos pastores, mesmo sem querer, acabamos levando nossas inquietações para o pastor, nossos problemas para o pastor, indagamos sobre coisas que temos dúvidas, e nós somos muitos, mas o pastor é um só. Ai do pastor, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, e também, agora, com mais simplicidade, mais as nossas orações. Continuemos sempre orando pelo nosso pastor. Que o pastor Renan permaneça na nossa igreja, que ele já está há quase 10 anos, mas que permaneça enquanto Deus quiser. Porque até aqui ele tem sido bênção para nós. E eu creio que vai continuar sendo bênção. Parabéns, pastor Renan, pelo Dia do Pastor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este dia tão expressivo na nossa denominação, o Dia do Pastor. Te agradecemos, Senhor, porque há muitos anos atrás, tu enviaste o teu ungido para Inhaúma, mais precisamente para a Igreja Batista Jardim Inhaúma, Senhor, e o teu servo veio para conduzir essa igreja, que eu, naquele dia que ele chegou, perguntei: pastor, o senhor está preparado para pastorear esta igreja no pé do Complexo do Alemão? E ele me respondeu: Paulo, eu vou para onde Deus quiser. É com esse coração de pastor, preparado para pregar a palavra em qualquer lugar, que Deus enviou para cá. E por isso nós louvamos a Deus pela vida dele. Nós louvamos a Deus pela palavra que Deus tem dado a ele a cada fim de semana, a cada culto de oração, e pela palavra que Deus tem colocado na boca do pastor para cada um de nós, até individualmente às vezes. Que Deus continue abençoando o pastor Renan. Que Deus continue tirando o peso de sobre os ombros dele. Que seja leve o trabalho dele e que não seja cansativo. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, pelo teu servo da Igreja Batista Jardim Inhaúma e também por todos os pastores do Brasil e do mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Johnny. Amém. Agora vamos passar a palavra para o nosso homenageado do dia. Oi, é eu? Ai, deixa eu agarrar o fone aqui. Então, tecnologia, eu nem sei. Oi, é eu mesmo? Tem certeza? Tá todo mundo me ouvindo? Não tô vendo ninguém, peraí. Estão me ouvindo? Gabriel, o que você quer que eu faça? É para orar, para cantar, para reger? Ó, aqui para mim tá a mensagem. Ah, para você tá pregando? Então tá, porque vai que não é para pregar, não sei, não quero errar no meu culto, né? Mãe, eu vou ficar com o fone no ouvido porque você vai ouvir minha voz aqui ao vivo, tá? É sempre assim, sempre a mesma coisa. Vocês me derrubam. Depois eu tenho que pregar. Não é mole? Rapaz, vocês conseguiram, Silvia. Vocês conseguiram. Eu sabia.
Olha, é muito bom calçado, sapato. A Mr. Cat é boa. É muito bom camisa, terno, cinto, garrafinha d'água, chaveiro, tudo isso, mas as pessoas são sempre as coisas mais importantes. O meu problema como pastor é ser gente demais. E por isso eu sou brincalhão demais. Provérbios me adverte que no muito riso há pouco juízo. E por isso eu sou sincero demais. Por isso transparente demais. Por isso humano demais. Eu quero agradecer a Silvia, a articuladora ao meu lado, e a todos vocês. E realmente, bolo é muito bom, salgadinho, mas como é bom estar com vocês. Obrigado, imagino o Gabriel, não sei quem fez a edição, porque até a própria Silvia me orientou como é difícil fazer essa gravação. E eu vi cada um se esforçando. Gabriel já sabe, terminou o culto, manda esses vídeos para mim, bota lá no meu YouTube. Depois vai o culto todo, mas esse vídeo você me dá logo de presente, que eu quero mandar para todo mundo. Obrigado, crianças. Vi meu filho tão pequenininho, minha filha. Esta noite, esta madrugada, 1 e pouco da manhã, eu ganhei uma foto de uma ex-ovelha aqui do Espírito Santo, na Barra do Riacho, no Fio Pastor. O meu filhinho pequenininho no meu colo. E na mesma hora eu coloquei como perfil do meu WhatsApp, Davi bem pequenininho, ainda louro naquela época, eu coloquei no perfil do WhatsApp. Essa irmã prometeu que vai mandar mais fotos hoje. Ex-ovelha aqui de Barra do Riacho, outros irmãos. Para dizer a verdade, não há a menor possibilidade de merecer. Quero agradecer a Dona Salete, que logo hoje veio assistir um culto para ver o pastor do Rio chorar. Ô, Jesus Cristo amado. A Dona Salete que veio estar com a gente, a irmã do Paulo, né? Cada família, cada um de vocês que se esforça tanto. Eu estava aqui dizendo para minha mãe um pouco assim do que eu lembro, a idade de fulano, a idade de ciclano. E fazendo a conta, aí, mãe, esse aqui tem 80, esse aqui tem 81, ela tem 69, comparando. E eu tô vendo aqui vocês, Bernadette, a Dilma, a família do André, todo mundo, Madison. Deus abençoe Silvia, Mercedes, Olavo, cada um que se esforça para cultuar a Deus, a Yara. Não é fácil, né, Paulo? Paulo está tentando respirar também. Prega agora, meu filho. Vem pregar, vem você ver no meu lugar como é que é. Estou me recompondo. Tidinha. Sei que a Lídia tá aí, a Aline, Sueli, a Raquel Pimentel. Que música, Raquel. Ô, Gerian, que voz. Pelo amor de Deus, a voz desse cara tinha que ser gravada. Ele, Micael, essa turma, meu Deus do céu. O Wagner, eu vi a voz do Wagner, mas não tô vendo a imagem. A Ana tá por aqui. Cada um de vocês, Deus abençoe. Obrigado, Sidney, pelo esforço lá. Jogaram uma bomba na voz do Sidney, tadinho. Mas ele se deu bem, como sempre, um talentoso que é. Bom, eu quero fazer minha homenagem também ao pastor nesta manhã. E, sem mais delongas, peço a você que abra, se você assim puder acompanhar. Se tiver papel e caneta, como eu disse, você anote. João, capítulo 10, versículo de 1 a 18. Nossa mensagem de hoje, a minha homenagem ao pastor, através desta palavra, desta mensagem. E é óbvio que uma das maiores alegrias da minha vida, vocês já imaginaram, é estar com a minha mãe ao meu lado. Para aqueles que não sabem, ela realmente deu entrada na UTI, talvez nem ela mesma soubesse, numa situação no limite, muito, muito limite. Eu sentia no coração e vim dirigindo, talvez a direção mais difícil do Rio até hoje, eu que moro há 30 anos no Rio de Janeiro, e uma vez por ano, 2 no máximo, vejo a minha mãe, porque fico mais com vocês do que com ela, mais com o Rio do que com o Espírito Santo.
e um grau que mede no oxigênio da pessoa, que é para chegar, quando está em 88, né? 88 já é perigoso, começa a complicar o organismo da pessoa. 88, os órgãos sentem falta de oxigênio. 88. O certo é estar acima de 90. O meu geralmente está 95, 96, 97. E tem um aparelho que mede isso, agora nós temos para ela, ganhamos para ela. E o dela estava 28. 28. Quando ela foi internada 4 anos atrás, estava 30 e foi para emergência. Desta vez foi demais. Minha mãe só está viva porque Deus quis dar um tempo maior para a gente estar junto. Quero agradecer cada oração. E o maior presente que eu poderia ter é poder estar do lado dela. Obrigado por ela. Eu já estava com as malas prontas, mas ela me obrigou a fechar, me deu ordem, aquela coisa toda. E pediu que eu passasse mais esse domingo aqui ao lado dela e me deu o presente de vir assistir o culto junto comigo. Ela geralmente acompanha por trás das câmeras, ou aqui na mesa, tomando a ceia, ou no quarto, ela sempre acompanha as mensagens, mas hoje está aqui. Bom, você já abriu a sua Bíblia em João, no capítulo 10, versículo de 1 a 18. Nesse texto, Jesus Cristo está orientando os seus discípulos, orientando os seus apóstolos mais chegados sobre o pastoreio, sobre a sua imagem como pastor. E ele diz, no versículo 10 e 11, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. A minha homenagem hoje ao meu pastor Jesus Cristo. E eu quero convocar você a continuar sempre, aconteça o que acontecer com seus pastores da terra, que passam por pandemias e por mazelas que o mundo todo passa, como diz Salomão, o que acontece para um acontece para outro nessa terra, que você continue fiel a Jesus Cristo como seu pastor. Quem gosta de anotar o tema da nossa conversa de hoje, o tema é Jesus Cristo, o bom pastor. Jesus Cristo, o bom pastor. Fica então a minha homenagem humilde, inenarrável em relação à grandeza de Jesus, mas uma expressão pequena e simples de honrar o meu pastor, que nunca me abandonou, que desde a infância foi quem me orientou, aquele pelo qual deixei a minha própria mãe, a minha própria casa, os confortos e as coisas de uma família, me tornei quase um estranho à distância, um missionário em terra que não é minha até hoje, para servir esse bom pastor. E não me arrependo disso, em momento algum. Embora o cansaço, embora as lutas da vida venham, foi a melhor decisão que eu fiz, que eu tomei na minha vida. Ser pastor é algo extraordinário. A Bíblia honra de muito o nome pastor. Ser pastor é algo seríssimo. Infelizmente, sei que, como várias outras áreas da vida, advogado, médico, seja qual for, psicólogo, seja como for, existem vários tipos e muitas vezes uma reportagem aqui, uma questão que acontece lá na frente, termina denegrindo toda a visão de um grupo, de uma classe. A diferença de um pastor para um médico e um advogado, um engenheiro, seja como for, psicólogo, eu acho que está na dimensão na qual o pastor trabalha. Eu conheço um pouquinho das outras ciências, do pouquinho que li, estudei aqui e ali nas faculdades, e elas são extraordinárias. Há de se ter um dom, um talento dado por Deus. Mas o pastoreio, ele exige o talento, o dom, e exige uma escolha, um chamado. É algo que é muito forte. É como se um anzol pegasse você e te desse, em vez da morte, é claro, na má comparação, te desse uma oportunidade de viver melhor, para servir melhor em algum outro lugar que não aquele que você estava. Bem, Jesus Cristo é chamado e se autodenomina também pastor. Na Bíblia nós temos, por exemplo, sem entender como é que é vista a questão do pastor de ovelhas. Ovelha é conhecido como animal que enxerga fragilmente, ela enxerga mal. É um animal que não sabe como se defender, é um animal frágil em vários aspectos. Eu acho que quando Jesus Cristo compara ovelha e pastor, se coloca na situação e nos chama de ovelhas, e assim é toda a Bíblia, ele está mostrando o quanto nós somos dependentes dele, o quanto, na verdade, a ovelha depende do pastor, o quanto nós somos carentes. Poderíamos ser comparados com leões, com leopardos, com tigres,
mas a palavra nos compara com ovelhas. Quem são as suas ovelhas? Quais são as suas ovelhas? Quantas ovelhas são? Todo mundo fala nessa referência, pastor e ovelhas. Usando então a imagem que a Bíblia nos apresentou, o próprio Jesus aqui nos apresenta em João, no capítulo 10. A ovelha frágil. Abraão, Isaac e Jacó eram pastores. Já imaginou a dimensão disso? De ter esse título de pastor? Moisés era pastor quando foi chamado lá por Deus para libertar o Egito. Davi, um dos maiores reis que o povo de Israel teve, era pastor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso para frente. Essa ideia de Jesus é extraordinária como pastor. Você quer ver uma coisa? Aqui em João 10, versículo 11, diz que Jesus é o bom pastor, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, você poderá assistir a gravação depois, Hebreus 13, 20, diz que Jesus é o grande pastor. Ele vive pelas ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Jesus é o grande pastor. E já em primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, diz que Jesus é o supremo pastor, porque ele voltará para resgatar o seu rebanho, resgatar a sua ovelha. O grande pastor, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Você quer ver que coisa extraordinária a respeito dos 3 textos que eu citei? Lembrando que você pode ver o vídeo depois e copiar os textos e estudar esse sermão com calma. Então, preste atenção. Lá em Salmos, no capítulo 23, do capítulo 22, Jesus também é entendido como bom pastor. Salmos 22. No Salmos 23, ele é conhecido como grande pastor. E no Salmos 24, também como supremo pastor. As mesmas coisas no Velho Testamento, no Novo Testamento que eu citei, se encontram no Velho Testamento. Jesus é a essência. Ele é o centro do pastorado. Ele tem que ser o assunto do pastor. Ele tem que ser o assunto da igreja. Ele tem que ser a razão da vida de um pastor e não outras coisas. Jesus, no texto que está apresentado aqui, descrito por João, esse apóstolo, chamado apóstolo do discípulo do amor, né? Ele vai se apresentar, então, e explicar aos seus apóstolos, seguidores, quem era e qual a diferença do pastor e daquele que não é pastor. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês, o primeiro ponto que eu quero que você defina aí no nosso estudo, é que o bom pastor, está no texto aqui, eu vou ler agora todo o texto com você à medida que eu for estudando, ele entra pela porta. O bom pastor não entra por outro lugar numa igreja. Ele não entra por outro lugar na sua vida. Ele não entra por outro lugar no meio de um rebanho. O bom pastor não entra de qualquer maneira. Não invade, essa seria a ideia. O bom pastor entra porque a porta é aberta para ele. Ele é convidado a entrar, a porta tem acesso a ele a passagem. Primeira coisa que você destaca então, Jesus Cristo é o bom pastor. E como bom pastor, ele entra pela porta. O versículo 1 diz, em verdade, capítulo 10 de João, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, é salteador. Versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, quando inclusive ele faz uma alegoria à pessoa de Satanás. Ele começa então o texto, quando vai falar de pastor, falando de quem não é pastor, de como não é um pastor. O versículo 2 então, ele diz assim, aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Eu quero destacar uma coisa para você, e o que eu vou te contar agora vai servir para toda a nossa reflexão. Na época do inverno, na terra que nós estamos considerando aqui, os pastores levavam os seus rebanhos para grandes currais, extremamente organizados para a proteção desse rebanho, para que eles se aquecessem. Na época, então, do forte inverno, os rebanhos eram conduzidos de vários pastores, de vários lugares diferentes, para um grande aprisco. E neste grande aprisco tinha um guarda, um vigia. E era gigantesco aquele lugar. E o vigia ficava à porta, controlando a entrada e a saída do rebanho de cada um dos pastores.
Você já deve ter visto isso em algum vídeo, algum filme, alguma coisa assim. E ao chamar, o pastor chega na porta, ali ele entra nesse grande aprisco, ele chama as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas conhecem o grito dele, o chamado dele, a voz dele, e somente as suas ovelhas vão saindo. O resto dos outros ovelhas, dos outros pastores vão ficando, e assim cada pastor vai trazendo o seu rebanho para fora, para ir para as pastagens durante o dia e a noite, nesse inverno intenso. Então, de lá, de novo, voltam para esse grande aprisco. Jesus está falando aqui nesse texto de que existem mercenários, ladrões. Aqui existem ladrões que entram por outra parte, pulam a cerca em outro lugar, roubam ovelhas lá no canto escondidos e jogam para fora para outros bandidos, outros ladrões. Aquele que não entra pela porta, aquele que não entra da maneira certa, vamos falar aqui na nossa linguagem, este não pode ser o pastor das ovelhas. As ovelhas têm que saber discernir. Aquele que entra pela porta, este é o bom pastor. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, não tente abrir a sua Bíblia, só acompanhe, fique em João 10 o tempo todo. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, você se lembra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, e João está escrevendo lá na ilha de Pátimos, exilado, que Jesus está à porta. E aqui a ilustração que nós sempre temos é do coração das pessoas do mundo. Jesus, como um pastor, está chamando o coração, chamando as pessoas para serem suas ovelhas, aqueles que escutam, então elas vão atrás. De novo, a ideia do grande aprisco do inverno. Elas saem da manada, saem do todo, porque elas reconhecem a voz de Jesus e elas vão até Jesus. Jesus é o bom pastor para você, porque ele entra pela frente no seu coração. Ele não invade a sua vida. Ele não desfigura você. Ele não descaracteriza você como Satanás faz. Jesus não existe uma possessão de Jesus, no sentido satânico, daquele que desfigura, que torce a voz, que, sabe, não é isso. Jesus respeita e ele entende. A palavra de Deus diz que ele lembra qual é a nossa estrutura, que nós somos poeira. Por isso ele convida, ele chama, e aqueles que escutam são verdadeiramente ovelhas do bom pastor. Segunda coisa, segundo aspecto que quero abordar nesse texto riquíssimo, é que o bom pastor guia as suas ovelhas. Ele guia, e eu quero que você preste atenção na palavra guia. Versículo 3 e 4, Jesus Cristo continua dizendo, e João escrevendo o seguinte, o 2, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Versículo 3 e 4. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, olha, igual Apocalipse 3:20. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4, João 10. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Veja só as características de um pastor bom, ou melhor, do bom pastor Jesus. Ele chama pelo nome. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ganhamos um novo nome na presença de Deus que nós mesmos não conhecemos. Apocalipse vai dizer que é um nome que nos será revelado no tempo certo. E Jesus sabe quem somos nós e que nós estamos chamados. Aqui diz o texto que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Há uma possessão no sentido bom agora, então, de Deus sobre nós. Jesus nos tem porque nós nos entregamos para ele pelo livre-arbítrio. E aí vem algo extraordinário. Ele conduz as ovelhas para fora. Ele chama as ovelhas e atira daquele motonhado de gente e ele afasta para as alimentar. No Salmo capítulo 23, versículo 2, 3 e 4, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Repouso em pastos. Jesus nos tira para repouso em alimento. Alimento farto que chega, dá para descansar em cima. Versículo 2. Águas tranquilas. Não são águas agitadas que vão nos levar para todo lugar, todo vento
de doutrina. É uma água segura, uma água constante. Jesus é imutável, como Deus é imutável. Jesus se mantém constante com você. Nós mudamos, nós nos afastamos. Ele, como pastor, continua nos guiando a lugares tranquilos. Ele diz aqui o versículo ainda 4, ainda que eu ande por lugares perigosos, vale da sombra da morte, é lugares perigosos, o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor me dá segurança. Jesus é o bom pastor que guia, conduz as suas ovelhas para fora, chega no grande aprisco e chama as suas ovelhas para repouso, para águas, para segurança. O versículo 4, ele continua, a tua vara e o teu cajado me consolam, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Jesus é aquele pastor que guia corrigindo, que guia protegendo. Muitas vezes nós gostamos da proteção e não da correção, mas isso faz parte do processo pastoral de Jesus Cristo na nossa vida. E como às vezes precisamos mais ser corrigidos do que protegidos, a bem verdade é essa. Esta noite estarei falando sobre essa questão do povo de Israel, o Deus e como o povo de Israel vive, como nós vimos. Eu quero chamar você a conversar comigo esta noite sobre essa questão da rebeldia do povo de Israel. Pois bem, nós sabemos que precisamos dessa vara, mas também desse cajado. É tempo de sermos protegidos agora nessa quarentena, nessa pandemia, nessa coisa que mexe emocionalmente e abala todos nós e está desestruturando tantas famílias, como já vimos aí essa reportagem essa semana. Pessoas estão se separando porque ficaram juntas, marido e mulher. Bem, Jesus vem e ajuda, e consola, e conforta, e traz, porque Jesus é o nosso guia. Jesus é o bom pastor, não porque ele diz, vai para lá, agora você vai para lá, agora você faz assim. Quando Jesus quis atrair as pessoas, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele quis orientar por onde o cristão, a ovelha deveria passar, ele disse, eu sou o caminho que você deve passar. A verdade é a vida. Sabe por quê? Eu sempre gosto de dizer isso. É porque se ele mostrasse o caminho, nós seres humanos íamos sair correndo, deixar ele para trás. Valeu, Deus, brigadão aí. Sabe quando você pede informação a alguém? E como é que eu faço para chegar em tal lugar? Você pega um bilhetinho assim, esse endereço aqui. Ah, fica em tal lugar assim, assim. Vai, obrigado. Você dá um obrigado e sai correndo para lá. Nós deixaríamos literalmente Jesus Cristo de lado, estaríamos correndo a nossa vida. E ele diz, eu sou o caminho, vocês têm que ir comigo. Eu vou com vocês, eu vou guiando, protegendo, corrigindo, disciplinando. Jesus Cristo é o bom pastor, porque ele entra pela porta. Jesus Cristo é o bom pastor, porque ele nos guia. Em terceiro e último lugar, claro, como sempre falo, não menos importante, Jesus Cristo é o bom pastor, porque ele não é mercenário, mas dá a vida pelas ovelhas. Ele não é mercenário. Presta atenção nisso. Ele dá a vida pelas ovelhas. Aí você fica pensando assim, mercenário é bandido. Não. Eu achei muito interessante, o estudo estava lendo sobre isso. Mercenário é uma pessoa que é paga para fazer um determinado trabalho. Vou dar um exemplo. Aqui nós vamos no texto ver um outro tipo de aprisco. E aí eu chamo a sua atenção para isso. Por exemplo, no versículo 2, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ué, como é que é isso? Ele é o pastor que chega no aprisco para chamar ou ele é a porta? Vou explicar para você. Existia então no inverno esse grande aprisco que eu declarei, onde os pastores todos colocavam os seus rebanhos juntos e depois o pastor chegava na porta e ele chamava, o lugar onde o ladrão entrava pelos fundos para poder roubar as ovelhas. Aqui agora estamos numa outra imagem. Quando não é inverno, quando o tempo é propício, muitos pastores ficam longe, porque tem que ir grandes distâncias para buscar água, cada vez maiores distâncias, e pastos verdejantes, boa grama, bom alimento para as suas ovelhas. Então muitos pastores ficam lá no campo noites com seus rebanhos, e lá eles providenciam apriscos menores, apenas para o seu rebanho. Eles providenciam determinados tipos de cercado e o próprio pastor fica com uma porta, ele deita ali na entrada. Nenhuma ovelha entra sem passar por ele e muito menos sai sem passar por ele. Nenhum lobo, nada passaria por ele. As ovelhas estão protegidas porque ele está naquele aprisco menor, num tempo que não é inverno, lá no campo, perto da água, perto da comida, com as suas ovelhas. Está me entendendo isso? Então, quando Jesus Cristo diz que ele é a porta, ele está citando essa segunda visão de sendo ele a própria porta das ovelhas. E existiam alguns pastores que tinham mais de um rebanho. Mesmo indo para o campo e ficando no campo, lugares distantes do aprisco central, do aprisco do inverno, existiam pastores que tinham mais de um rebanho. Então o que ele fazia? Ele contratava pessoas, ele pagava pessoas para cuidarem de um dos seus rebanhos. E aquele cuidador,
ele ganhava o seu dinheiro, então ele levava aquelas ovelhas daquele pastor para um determinado lugar, ele também preparava um pequeno aprisco ali, ele também se colocava à porta para vigiar aquele rebanho, vigiar aquelas ovelhas durante a noite, principalmente os ataques, vigiar para que elas não fugissem, e no dia seguinte ele saía dali, deixava as ovelhas passarem, dava alimento, água, e dava grama, seja como fosse, porque ele estava distante, lá ele tinha que cuidar. Mas Jesus Cristo chama eles de mercenários, sabe por quê? Eles ganham, mas eles não têm compromisso com as ovelhas, eles não são donos das ovelhas. Estes funcionários, vamos dizer assim, mercenários, quando vinham ver o lobo, vinham ver o urso, vinham ver um animal selvagem, ele, em vez de ficar ali como porta e defender as ovelhas do outro, ele não quer, dá para quem te quero. Ele saía correndo e deixava as ovelhas, porque ele não tinha compromisso com as ovelhas. Ele não se dava pelas ovelhas, ele apenas ganhava para cuidar de ovelhas de outra pessoa. Eu não vou dar minha vida por isso. Então ele pega para quem te quero, e aí o urso, o lobo, seja o que for, pegava algumas ovelhas. Você está me entendendo por que Jesus Cristo cita a ideia do mercenário no versículo 12? Pois bem, vamos então entender. Versículo 12 e 13, o mercenário, porque ele fala no 11. João 10, 11. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vem vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Ele entra ali e sai rasgando tudo e elas saem fugindo para todo lado. Versículo 13. O mercenário foge porque não é mercenário. Desculpa, porque é mercenário e porque não tem cuidado com as ovelhas. O cuidado do mercenário é com quem? Com a própria vida dele. Ele está pensando nele mesmo. Presta atenção nessa imagem aqui. Entende? Por que é mercenário? Porque ele não tem um compromisso de se dar para as ovelhas, apenas para os seus próprios interesses. Agora quero mostrar a vocês uma cena extraordinária. Anote se você quiser, eu estou em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 31 a 37. Eu estou em 1 Samuel, lá no início do Velho Testamento, capítulo 17, versículo 31 ao versículo 37. Olha que coisa extraordinária para reforçar aquilo que eu estou falando sobre as palavras de Jesus Cristo, meu bom pastor, lá no Novo Testamento, vai ser apresentado aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas ao rei Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul, agora Davi de frente para o rei, quando Golias vem desafiar o povo de Israel na guerra contra os filisteus: não desfaleça o coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa de Golias. Versículo 32. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Versículo 32, 1 Samuel 17. Versículo 33. Porém, Saul, rei, disse para Davi, olhando para ele: contra os filisteus não poderás ir pela peleja como ele, para pelejar com ele, pois és moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Versículo 34. Olha o que Davi vai responder para ele, dizer assim: eu posso guerrear com ele sim. Eu posso sim brigar com ele, rei. Davi teve que provar que tinha capacidade para brigar com Golias. Davi respondeu a Saul: teu servo, Davi, ele fala dele mesmo, apacentava. Ele era o quê? Pastor. As ovelhas de seu pai, de meu pai. Quando veio o leão, hein? Quando veio o urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, versículo 35, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Nossa, que pastor. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Ele está falando isso com força. Este incircunciso filisteu, agora ele joga para o lado espiritual. Esse homem pecador será como um deles, o leão e o urso que eu matei, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quando Saul, rei, escuta isso, disse mais Davi, desculpa: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então responde o rei para ele: vai-te, e o Senhor Deus, com letra maiúscula, seja contigo. Saul não tinha mais o que discutir. Ele tem na frente dele um pastor que amava as ovelhas do pai, que cuidava
das ovelhas do pai não é uma ilustração, aqui foi um fato em que depois Davi vai à guerra e derruba Golias e mata Golias com a própria espada do próprio Golias, que nem sequer conseguiu desembainhar a espada para poder começar essa luta. E aqui nós vemos a figura desse pastor e não do mercenário que está escrito aqui em João capítulo 10, versículo 13. Entendeu a diferença entre o mercenário e o pastor? Davi é um exemplo claro disso. Aquele que arrisca a própria vida para salvar um ou outro, ou um ou todos, o seu rebanho. Tem compromisso com o pastor. Por isso, Jesus Cristo citou o versículo 10 de João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós usamos isso muito para Satanás, mas existem muitas pessoas que andam ao nosso lado, roubando, matando e destruindo. Preste muita atenção. Eu estou falando de pessoas que minam a nossa fé, pessoas que desanimam o nosso espírito, pessoas que você dá ouvido e não era para dar ouvido, pessoas com que você anda do lado e não era para andar do lado. Pastor, a gente tem que andar do lado de todo mundo. Onde é que está escrito isso? Onde está escrito isso? Suportai as fraquezas dos fracos, diz a Bíblia. Suportar não quer dizer carrega esse fraquinho para você. Você está me entendendo? Se teu inimigo tiver sede, fome, dá de comer, dá de beber, não quer dizer traga ele para dentro da sua casa e passe a morar com ele. Você está me entendendo? Cuidado como você traduz a Bíblia, onde é que você anda pesquisando sobre isso. Pois bem, ladrão vem para roubar, matar e destruir a nossa paz, a nossa fé, nosso casamento, nossos filhos, nossa esperança, nossa expectativa, essas coisas todas. E aí também é comparado com Satanás. Mas existem pessoas que nós precisamos aprender a lidar e a dizer, isso não está sendo bom para mim, e colocar diante de Deus para que o Senhor resolva, não é excluir as pessoas, para que o Senhor esclareça. Se necessário for, se tentou de todas as formas, assim você se distancia, fica na sua, está tudo bem, a vida que segue, e deixa a pessoa em paz. E deseja a paz e o melhor para essa pessoa, seja ela quem for. Mas Jesus Cristo vai dizer, eu não sou assim. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável, não é uma vida desgraçada, não é uma vida fora da graça de Deus, quer dizer sem graça. Não é uma vida terrível, uma vida praguejando, uma vida reclamando, uma vida murmurando, uma vida resmungando. Que valor temos assim? Nenhum. Deus não se alegra de murmuradores. Deus nos dá uma vida para termos coisas diferentes. E o interessante é que ele se colocando na posição de pastor de ovelhas, ele vai para o versículo 11. Dou a vida, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 17, 18, ainda em João 10. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Agora o que diz o versículo 18. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Deste mandato recebi do Pai. Jesus foi para a cruz porque Deus mandou ele fazer isso, porque Deus o escolheu para isso, porque Deus tinha um caminho para a humanidade por isso. Mas ele não negou, ele foi. Ele deu a vida e continua dando espontaneamente por nós. Jesus é o bom pastor, porque entra pela porta, não arromba a nossa vida, porque ele guia a nossa vida, ele guia as suas ovelhas, ele diz por onde nós temos que andar. E aí eu esqueci de citar, mas 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, 1 Coríntios 11, 1, diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como sou de Cristo. É isso que Jesus quer, que nós imitemos o modo dele ser, e Paulo entendeu bem. Em terceiro, Jesus é o bom pastor, não é mercenário, porque ele dá a vida pelas ovelhas. E aí, para concluir, eu faço uma pergunta para você. Jesus é o bom pastor, você concorda comigo? Vamos falar juntos? Eu sei que eu não posso te ouvir, mas eu posso ver sua boca. Vamos falar juntos? Jesus é o bom pastor? Vamos juntos? Jesus é o bom pastor. E eu concluo fazendo uma pergunta para você. E você? Tem sido a boa ovelha? Jesus é o bom pastor. Você é a boa ovelha? Ai, pastor, eu tenho tantos pecados. Por que o senhor chegou nesse ponto da mensagem? Por que não parou em Jesus? Estava tão bom. Presta atenção que eu estou aqui para ajudar a mim e a você também. O Espírito Santo não me deixaria na mão no momento em que eu me sinto tão miserável, tão pequeno. Olha o que a Bíblia diz. Pastor, como é ser uma boa ovelha? O versículo 3 de João 10 diz assim,
Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A boa ovelha ouve a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você escuta Jesus falar com você? Então você é uma boa ovelha. Jesus fala hoje através de pregações, mensagens, pastores, evangelho. De várias formas, Jesus Cristo tem falado em sinais grandes e pequenos o tempo todo. Você escuta ou ouve? Você pratica ou apenas entra no ouvido e sai no outro? Aí você vai definir. Jesus é o bom pastor. Você é a boa ovelha? A boa ovelha pratica os que escuta. A outra ovelha escuta e passa e segue a vida. Ufa, acabou mais um domingo? Vamos lá. Você está me entendendo? É desafiador, irmão. É maravilhoso. Então a primeira coisa que eu destaco aqui, nessa conclusão, é que a boa ovelha ouve. Segunda coisa, versículo 4. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o quê? Seguem. Elas o seguem. As ovelhas, as boas ovelhas, seguem porque conhecem. Olha, ele diz, seguem porque lhe reconhecem a voz. Seguem Jesus porque conhecem Jesus. O que é conhecer a voz? É ter relacionamento com Jesus. Versículo 14, onde nós estamos aí, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Sabe o que está dizendo esse texto aqui? Não é que Jesus sabe que você existe. É que Jesus sabe tudo a seu respeito. Não é que Jesus sabe que você nasceu, onde você tem passado. Ele sabe qualquer coisa a respeito de você. Tudo que você está enfrentando, tudo que você enfrentar, Jesus sabe. Ele conhece, porque ele busca se relacionar com você. É terrível quando alguém fala para alguém de casa, porque lá fora você não é assim, aqui você é assim, lá fora você é diferente. Essa comparação é insana, é óbvio. Se você convive numa casa com uma pessoa, você escova o dente perto dela, você toma banho, você faz tudo de um ser humano normal, é óbvio que o desgaste é muitas vezes maior do que aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que até o parente, que você encontra uma vez ou outra. Tá cheirosinho, tá limpinho, tá, mas oi, tudo bem? Como é que você tá? Ai, coisa gostosa. Sabe, não faça essa comparação. Risca isso da sua existência, mulher. Você acaba no seu casamento com essa besteira. Risca isso da sua existência, homem. Você acaba com o seu matrimônio com essa besteira. Você, pai e mãe, jamais fale isso para os seus filhos. Porque lá fora vocês são assim, aqui dentro. Filhos, nunca falem isso para os seus pais. É óbvio que não se pode comparar esse tipo de coisa. Banana e laranja não nascem no mesmo pé. Lá é uma situação, aqui é outra. Então lá nós vivemos de máscaras. Não! Você é você, se você quiser. Se não é um mascarado o tempo todo, com Covid ou sem Covid. Mas se você é você, sem máscara, sem nada, é claro que lá fora você tem menos atrito do que quem conhece você, do que quem se relaciona com você, de quem sabe as suas intenções ao dizer, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Mas já tá pensando em alguma coisa lá na frente. Pai, mãe, mulher, marido, sabem dessas coisas. Então não faça essa comparação. Deus conhece as suas ovelhas e pelas suas ovelhas são conhecidas. Elas seguem a voz. Então você é uma boa ovelha se você segue a voz de Jesus. O versículo 5, mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Versículo 5 diz, eles fogem do estranho. Você segue a Jesus, examinando e praticando as pregações que você ouve. Você pratica e examina aquilo que é falado de Jesus para a sua vida? Ou você está ouvindo quem? Está ouvindo pessoas estranhas? Continuo, e isso não vai passar. Extremamente decepcionado com pessoas que, inclusive, querem me obrigar a falar de política. É óbvio que eu tenho meus lados, tenho meus pensamentos, e é óbvio que eu tenho a liberdade de mudar meus pensamentos e discordar completamente de quem eu concordava, e vice-versa, concordar completamente que eu discordava. Isso faz parte do ser humano pensante, no mínimo de inteligência e sabedoria, aquele que analisa constantemente a mutação das pessoas e vai se adequando à sociedade, ao grau, seja lá o que for. Mas agora seguir o estranho cegamente, seguir sem raciocinar, seguir sem pensar, seguir seu pai numa ordem descabida. Filho, fuma isso aqui que você vai gostar. Você vai fumar porque teu pai mandou fumar. Bebe isso aqui que é bom. Você vai beber um troço que você sabe que é alcoólico.
Toma um golinho comigo. Se você sabe que isso não é certo. Você está me entendendo? Então tem pessoas que muitas vezes estão perto de nós e são estranhas, pastor? Sim. Liga a tua televisão e segue aquilo que está lá. Não interessa o canal. Você vai ver muita coisa que não é para você seguir, mas tem muita gente seguindo. Por quê? Porque segue estranhos. A boa ovelha não. A boa ovelha abre a Bíblia para ela conhecer do bom pastor e ser a boa ovelha. A boa ovelha procura aqui. Como é que é o bom pastor? Como é que Jesus Cristo ia querer isso ou aquilo? E aí ele vai fazer, ele vai ouvir e ele vai seguir tudo que está aqui e vai ser a boa ovelha. Meu desejo é que você seja a boa ovelha do bom pastor Jesus. E que você continue sendo, porque senão todos, a maioria eu sei que são, a boa ovelha do bom Jesus. Se lembre ao olhar para um pastor aqui na terra. Hoje, a minha homenagem vai para o bom pastor. O resto, eu e todos os outros, somos pastores. Pela misericórdia do bom pastor. Você está me entendendo? Jesus nunca vai falhar com você. Vou fazer de tudo para isso também não acontecer comigo. Mas pode ser que sim. Ele nunca vai falhar. Então para com essa história de sair de igreja, abandonar a igreja, faltar culto e sair, sabe o quê? Porque pastores da terra falharam. Em homenagem, então, ao bom pastor. Eu desejo que você, que está sob minha responsabilidade, todos que me ouvem agora ou me ouvirão depois da gravação, sejam boas ovelhas, que ouvem a voz, conhecem e seguem a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho como ser humano, chamado pastor, bem novinho, de ser alimentado pelas minhas próprias ovelhas, como já aconteceu no culto desta manhã, que renovam o meu espírito, que chamam a minha atenção, que alertam o meu coração. Para eles tenho todo o prazer de dar a minha vida como tenho feito. Obrigado por este dia. Que o Senhor faça a tua vontade, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Eu abençoo cada ovelha, cada pessoa, cada irmão e irmã. E se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus Cristo, que verifique, que pese com sua própria cabeça, que escolha pelo seu próprio caminho, que conheça se erramos ou se acertamos, veja a Bíblia e aceite o Senhor como bom pastor e sejam também boas ovelhas. Em nome de Jesus eu abençoo a todos. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. Você poderá ver essa mensagem depois, como eu disse, no YouTube. E o Gabriel vai estar postando isso. Ele tem sido maravilhoso. Temos uma equipe Zoom. Eu quero só mais uma vez agradecer essa equipe de internet. Hoje eu estava morrendo de medo da internet falhar, porque a internet do Gabriel estava com um problema logo cedo no início do culto. Isso deixa a gente em pânico aqui. Mas Deus abençoou e tem abençoado toda a equipe, tem abençoado todos vocês. Só para vocês terem uma ideia aqui no particular. Quando a internet do Gabriel falhou, na mesma hora ele entrou num grupo chamado Zoom. E ele pediu socorro para os outros colegas, outros amigos, para que alguém desse uma solução. A internet dele voltou e ele continuou cuidando do culto para nós. Na hora. Esta é a minha igreja. Esta é a igreja do pastor Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por me honrar assim. Amém e amém. Fique com a palavra, senão eu vou até a noite, às 18 horas. Espero você para outra mensagem. Tchau, tchau. Silvia e Gabriel com vocês. Sim, igreja, nós estamos então concluindo o nosso culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, o nosso grande e bom pastor Jesus. Então nós teremos agora a participação do André ao piano, nos inspirando com esse último louvor e que irá perpetuar durante toda essa tarde nossa. E às 18 horas, ou melhor, às 17h50, já comecem a olhar os grupos para que possamos ir nos conectando e começarmos o culto para a glória de Deus. Que Deus possa continuar abençoando os pastores que podem nos ouvir e especialmente o nosso pastor. A palavra é com você, André.
não está firmada nas coisas que podes fazer.